Durante a reunião no cartório, Jerônimo rasga o contrato de compra e venda da fazenda e informa Augusto que prefere arcar com a multa elevada a vender as terras do irmão a um criminoso como ele. Regina assegura a Renata que não há nada entre ela e Gonçalo e explica que tinha combinado de se encontrar com Antônio, seu noivo, no restaurante quando acabou esbarrando com Gonçalo. Regina afirma que é extremamente grata a Gonçalo por acreditar em sua causa e fazer uma contribuição importante para o centro, isso é tudo. Renata revela que sua mãe acredita que Gonçalo deseja se separar dela por causa de Regina, o que deixa Regina surpresa. Enfurecido, Augusto adverte Jerônimo a ser cauteloso com as palavras, mas Jerônimo aconselha Augusto a tomar cuidado para não mexer com seus amigos e com as pessoas que ele ama, e afirma que a surra que Augusto mandou dar em Carlos foi uma covardia. Jerônimo entrega o cheque para cobrir a multa excessiva pela quebra de contrato. Augusto afirma que Jerônimo apenas demonstra ser um tolo. Jerônimo esclarece que para ele a dignidade e o respeito das pessoas que ama e que trabalham para ele tem muito mais valor do que todo esse dinheiro. As colheitas serão de Augusto por 3 anos e depois disso o contrato será encerrado, mas a bonita e as terras ele garante que jamais serão de Augusto. Jerônimo avisa que a partir de agora não haverá mais espaço para humilhações e arrogância por parte de Augusto. Antes de sair, Carlos encara Augusto e pede licença de maneira sarcástica, enquanto Augusto explode de raiva. Regina explica a Renata que conhece a dor provocada por uma traição, lembrando que há 23 anos foi casada e seu marido a enganou, fazendo seu mundo desmoronar. Renata insiste que Regina está fazendo o mesmo com sua família. No entanto, Regina afirma que nunca destruiria um casamento e faz questão de esclarecer tudo com Josefina, pois não tem nada a esconder. Ao receber a notícia sobre a fazenda, Lázaro confirma que Jerônimo tem um coração generoso, assim como Rafael tinha, e Jerônimo reconhece que precisa refletir sobre o que fará com a fazenda. Enquanto isso, todos que apoiaram os sonhos de Rafael devem se sentir contentes e comemorar. Gonçalo comenta com Honório e Matias sobre a possibilidade de Josefina ter um tumor no cérebro, mas pede discrição. Roberta oferece um chá a Josefina e, ao ser perguntada se realmente ficaria abalada caso algo lhe acontecesse, Roberta afirma que sentiria. Diego liga para Roberta, informando que seu pai o expulsou de casa e pergunta se sua proposta ainda está de pé. Roberta confirma que sim, mas agora é necessário negociar. Josefina orienta Roberta a encontrar Diego no clube, enquanto ela vai ao hospital fazer exames, garantindo que mentirá, dizendo que Roberta acompanhou. Aurora pergunta por que Augusto tem tanto interesse na fazenda bonita se possui tantas terras. Augusto quase revela que deseja dar a fazenda para Renata, mas menciona que é apenas um desejo seu. Aurora assegura que Jerônimo não cederá e Augusto afirma que ele também não. Aurora questiona por que decidiu aceitar vir para a fazenda com Augusto e ele aconselha que ela aproveite o momento. Augusto afirma que encontrará uma maneira de se vingar de Jerônimo. Matilde fica muito contente ao saber que Jerônimo não vendeu a fazenda e sugere que isso merece uma celebração, acreditando que esse milagre foi enviado por Rafael. Ao saber sobre as fotos de Gonçalo e Regina, Inês pergunta quem as tirou e Constanza afirma que sua cunhada é capaz de qualquer coisa, até mesmo de seguir Gonçalo. Constanza garante a Regina que Josefina nunca procurará por orgulho. Inês então sugere que Regina converse com Gonçalo. Carla chega e pergunta o que sua filha precisa discutir com Gonçalo e esclarecer com a esposa dele. Renata confessa a Adriana que Regina parece sincera, mas Adriana acredita que se Regina estivesse com Gonçalo, ela não confessaria nada e pergunta se Renata continuará seu trabalho social. Renata revela que adoraria, mas sabe que Josefina nunca perdoaria. Branca chega ao escritório de Honório para uma entrevista de emprego e destaca-se por sua beleza. Ao procurar Regina no centro, Antônio descobre que ela foi se encontrar com Gonçalo. Carla comenta com Inês que já esperava que Gonçalo acabasse trazendo problemas para a vida de Regina. Honório fica impressionado com o currículo impecável de Branca e promete que ela terá uma resposta no dia seguinte. Constanza diz a César que gostaria de conhecer a jovem com quem ele se encontrou para poder opinar. César observa que ela fala como se fosse sua mãe, mas que precisa de uma amiga ou uma aluna disposta a aprender a preparar seu bolo de chocolate preferido. Constanza admite que é fã de chocolate.
César sugere que talvez ele e Constanza possam abrir um restaurante juntos. Jerônimo admite a Carlos que ainda não entende como Rafael fazia negócios com Augusto. Carlos pergunta se pode gerenciar a fazenda enquanto ele reflete sobre o que fazer. Jerônimo considera a ideia válida e Carlos sugere que Jerônimo e Renata poderiam residir na fazenda e quem sabe um dia Renata esclareça o que aconteceu entre ela e Rafael. Eulália informa Renata que Josefina e Roberta já foram para os exames, deixando Renata desapontada, pois havia prometido acompanhá-las. No consultório, Sintra coleta sangue de Josefina e explica que vai buscar uma ressonância magnética para o suposto problema de Josefina e fará parecer como se fosse dela. Josefina entrega ao médico o cheque com o primeiro pagamento, que garante que convencerá Gonçalo sobre sua doença. No clube, Roberta comenta com Selena que se César estivesse interessado nela, já teria feito contato. Diego pergunta a Roberta o que ela quer que ele diga a Gonçalo e quais são as vantagens. Daniel pergunta a Adriana se ela está interessada em Matias ou Honório, o que irrita a Adriana. Daniel revela que o problema também o afeta, demonstrando interesse em Adriana. Augusto pede a Ezequiel que informe a Alzira para mantê-lo atualizado sobre tudo o que acontece na fazenda e fique atento a todas as conversas. Por telefone, Jerônimo avisa a Renata que retornará à capital hoje à noite. Renata pergunta sobre a personalidade de Regina e conta que Josefina acredita que Gonçalo quer se separar dela por causa de Regina. Em um restaurante, Regina revela a Gonçalo estar plenamente informada sobre a situação e pergunta como poderão esclarecer que entre eles há apenas uma amizade. Gonçalo afirma que pretende se divorciar de Josefina, mas assegura que Regina não é a responsável, embora confesse estar apaixonado por ela. Regina esclarece que entre eles não deve haver nada e pede que ele cesse de falar sobre seus sentimentos. Gonçalo questiona se Regina realmente ama Antônio, o que a deixa desconcertada. Na fazenda, todos comemoram porque Jerônimo decidiu não vender a propriedade para Augusto. Regina diz a Gonçalo que ao estar comprometida e aceitar um anel de noivado já respondeu a sua pergunta e Gonçalo admite que foi um tolo. Gonçalo promete esclarecer o mal-entendido com sua família. Regina acredita que é melhor não se encontrarem mais, mas Gonçalo insiste que tem um acordo profissional e promete não criar situações desconfortáveis, pedindo que ela confie nele. Quando Renata pergunta a Roberta por que não a esperaram para ir ao hospital, Roberta lembra que aquela não é mais a casa de Renata e que não quer saber dela. Renata pede que Roberta devolva seu pingente, mas Roberta se recusa, afirmando que nada mais naquela casa pertence a Renata. Renata retoma o pingente e, ao ser chamada de traidora por Roberta, reage com um tapa. Renata afirma que o pingente é seu e, embora sejam muito parecidos, eles são tão diferentes quanto elas duas. Matias e Honório percebem que Gonçalo está perturbado. Renata acusa Roberta de sempre a ter odiado, mas Roberta responde que Renata não compreende o que é o amor e que, assim como fez com Matias, também vai aprontar com Jerônimo e acabará sozinha. Regina conta a Inês que Gonçalo confessou sua paixão por ela e, para piorar, ela percebeu que Gonçalo desperta sentimentos que não sentia desde a época de Roberto. Josefina avisa Renata que prefere que ela não a visite se for para causar conflitos com Roberta. Renata menciona que Regina afirma não ser a causa do divórcio e deseja conversar com Josefina. Furiosa, Josefina se nega a ver Regina e espera que Renata não volte a encontrá-la. Renata revela que Jerônimo conhece Regina há muito tempo e garante que ela é uma mulher de valor. Josefina fica surpresa ao saber dessa amizade e afirma a Renata que Regina roubou seu pai. Inês aconselha a Regina a aceitar os sentimentos que tem por Gonçalo para manter o controle da situação e pergunta se ela pode ser feliz com Antônio, o que deixa Regina desconcertada. Antes de partir, Jerônimo informa a Carlos que vai deixar para trás a promessa de vingança e tudo o que impede de ser feliz. Ele entrega a Carlos a carta da Bonita e o pingente, pedindo que ele se desfaça dessas lembranças dolorosas, pois está decidido a ser feliz com a mulher que ama. Alzira conta a Augusto que Jerônimo já conquistou a simpatia dos empregados e que enquanto Jerônimo toma uma decisão, Carlos ficará responsável pela administração da fazenda. Renata recebe um lindo vestido enviado por Jerônimo para usar no encontro daquela noite, o que a deixa encantada. Regina conta a Antônio que a esposa de Gonçalo acredita que ela é a causa do divórcio entre eles.
Antônio revela que já havia notado o interesse de Gonçalo por Regina e sentiu ciúmes, mas nunca expressou isso porque confia nela. Regina fica sem graça. Ao visitar o túmulo do irmão, Jerônimo pede a Rafael que compreenda sua decisão de deixar o ressentimento para trás e seguir em frente. Josefina fica entusiasmada ao ler um documento, enquanto Inês se emociona ao ver Isidro e Andrezinho com as cabeças raspadas e expressa o desejo de fazer o mesmo. No entanto, Andrezinho não permite e pede que ela use apenas um boné como o deles. Durante o jantar, Eulália anuncia a chegada de Diego e Matias, irritado, avança em direção a ele. Diego explica que veio para esclarecer uma questão e Gonçalo pede que Matias libere o rapaz. Diego mente ao afirmar que acusou Roberta injustamente e que ela nunca foi sua cúmplice, assumindo toda a culpa por espalhar as fotos de Renata. Ele ainda afirma que Roberta sempre tenta justificar os erros de Renata e revela que preferiria ter se apaixonado por Roberta, pois sabe que ela nunca teria brincado com ele. Diego informa que enviou um e-mail esclarecendo tudo para os convidados da festa. Enquanto Roberta se faz de vítima, Gonçalo pede desculpas por ter duvidado dela e Josefina dá apoio à filha.